A história de hoje é do pastor Kaynan Bridges. Kaynan Bridges estava em um avião quando, de repente, foi levado para o céu, onde ele diz ter visto Jesus. Depois dessa experiência, sua vida e seu ministério mudaram drasticamente. Existem tantos pastores que amam a Deus e que estão esgotados e nem sabem. E eu estava assim. Eu estava muito esgotado. Mas eu nem percebia que eu estava esgotado. Eu estava cansado da igreja. Eu sei que parece ruim dizer isto, mas eu estava cansado da igreja. Eu estava cansado com o ministério ao não ver os resultados. Então, eu cheguei em um lugar onde eu estava enferrujado. E sabe, neste lugar você está seguindo os movimentos, está dizendo todas as coisas certas, mas não há a presença. E é onde eu estava. Este lugar é chamado de religião. Então, eu cheguei neste ponto onde eu comecei a clamar a Deus, porque quando eu orava, nada acontecia. Eu não sentia nada, e tudo aquilo parecia apenas um ritual. E um dia, enquanto eu estava orando de manhã cedo, e eu nunca me esqueço disso, pois eu estava orando atrás do meu sofá. E eu estava realmente tentando e lutando para fazer uma oração, e nada estava acontecendo. Então eu gritei para Deus desesperadamente, e eu disse, Senhor, apenas me toque. E de repente, eu senti alguém parado atrás de mim. E aí, o Senhor abriu os meus olhos do espírito e eu vi um anjo. E esse anjo pegou um balde de água e derramou em cima de mim. E foi como se um balde de água gelada tivesse sido derramado em cima da minha cabeça. E imediatamente eu pulei e comecei a gritar e a orar no espírito. Eu comecei a correr e a sentir a glória e a presença de Deus. Era como se eu estivesse sobrecarregado e revitalizado. Era como se alguém pegasse um desfibrilador e me desse um choque, me trazendo de volta à vida. E de repente, minhas orações ficaram tão poderosas e tinham tanta substância que eu disse, Deus, o que aconteceu? E qual é o nome daquele anjo? E o anjo disse, o meu nome é Alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E sabe, quando você chega neste lugar de desespero, onde você quer Deus e onde você quer mais dele, você não quer mais uma fórmula, você não quer um ritual, você não quer uma religião, você só quer Deus, você quer tocar Deus e você quer sentir o céu. É neste lugar onde eu estava. Eu gritei e o céu ouviu o meu choro e o céu invadiu a terra. E uma das primeiras chaves para isso é a intimidade com o Espírito Santo. Jesus disse que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. A maioria das pessoas nem mesmo sabe o que esse versículo da Escritura significa. Pensamos que ele significa que conheceremos mais informações corretas e essas informações corretas nos libertarão. Mas não é disso que ele está falando. Jesus falava no idioma hebraico e usou a palavra conhecimento, ou gnosco. Você se lembra quando a Bíblia diz em Gênesis que Adão conheceu Eva e ela concebeu? Então, essa é a mesma palavra que Jesus está usando. Ele está falando para este público judeu que sabe o que ele quer dizer. Ele está dizendo que há um lugar chamado intimidade, onde nos tornamos preenchidos nesse encontro com Deus. E isso faz com que fiquemos impregnados do milagroso, onde nós literalmente estamos dando a luz a algo. E então, quando Deus diz para conhecer a verdade é uma pessoa. Ela não é um conceito, ela não é uma elevação mental, ela não é um conjunto de regras e regulamentos. Jesus é a verdade, e Yeshua é a verdade. Conhecê-lo é a vida eterna. Certa vez, enquanto eu estava voltando da Inglaterra para os Estados Unidos, pois eu estive lá ensinando sobre o sobrenatural e tendo várias reuniões. E depois disso tudo, eu estava pronto para voltar para casa. Então, enquanto eu estava no avião e voando de volta, nós estávamos a mais ou menos 30 mil pés no ar. E eu meio que cochilei um pouco. Eu estava tentando descansar. Então eu fechei os meus olhos e a coisa mais incrível aconteceu. Quando eu abri os meus olhos, eu estava no céu. Foi muito real. Eu podia sentir a atmosfera. Porque a atmosfera do céu é totalmente diferente da atmosfera da Terra. E eu pude sentir a presença de Deus. Tudo ao meu redor era muito real. Eu olhei para as minhas mãos e o primeiro pensamento que eu tive foi, oh não, eu sofri um acidente de avião. Eu pensei, meu Deus, eu nem consegui ligar para minha esposa e os meus filhos. Mas imediatamente essa tensão diminuiu e eu fiquei impressionado com aquela atmosfera. Então eu senti um estrondo do avião que estava voando. E era como se eu estivesse de volta ao meu corpo. Mas eu ainda estava em transição durante essa experiência. E quando eu voltava para o corpo, era como se eu estivesse em um filme, passando de uma cena para outra cena. E quando eu voltei para o céu, eu vi o rosto de Jesus. Quando eu olhei para o rosto dele, era amor puro, puro amor. Ele podia ver através de mim. Cada fibra do meu ser ressoou com este amor. E eu ouvi essas palavras. Diga ao meu povo que há muito mais. Isso mudou a minha vida. Isso mudou o meu ministério. E 4 meses depois disso, eu comecei a ensinar sobre a presença de Deus. Eu comecei a ensinar sobre como desenvolver uma visão celestial e como desenvolver encontros celestiais, porque Deus havia me dado essa ordem. Esse era o meu chamado. E saiba que quando falamos sobre a presença de Deus, estamos falando de 4 coisas. Antes de tudo, estamos falando sobre a atmosfera do céu. A segunda coisa sobre a qual estamos falando é sobre a personalidade de Deus, porque você não pode separar a presença de Deus da sua pessoa. Lembre-se que a verdade é uma pessoa. A terceira coisa sobre a qual estamos falando é do caráter de Deus, ou sua natureza.
E a quarta coisa é sobre o poder de Deus. Todas essas 4 coisas começam a funcionar em conjunto quando a presença de Deus se manifesta. E quando a presença de Deus se manifesta, ela ressoa com todo o seu corpo. É literalmente como se o céu estivesse na terra. Deus me deu uma descrição para dar um exemplo disso. Um dia eu estava voltando para casa depois de viajar, pois eu viajo com muita frequência e os meus filhos são muito curiosos. Então, eles podem me ouvir do lado de fora da casa quando eu estou chegando. E quando eu chego na porta, eu começo a sacudir minhas chaves e os meus filhos correm para a porta. Agora, uma das razões pelas quais eles correm para a porta é porque eles sabem que o papai trouxe algumas guloseimas que ele comprou em outros lugares. E então, eles correm. E Deus me perguntou, por que os seus filhos correm para você? E eu disse, porque eles sabem que o papai está em casa. E ele disse, eles estão gravitando em torno da sua presença, porque eles conhecem a sua pessoa ou conhecem o seu caráter. Se você batesse nos seus filhos todos os dias, eles estariam correndo para o outro lado da casa. Mas como eles sabem que o papai nunca vem de mãos vazias e que o papai os ama, eles estão sempre esperando a minha presença, porque eles conhecem a pessoa por trás da presença. E o mesmo é verdade para nós. Uma vez que entendemos a pessoa por trás da presença, sabemos que Deus nunca aparece de mãos vazias. Na verdade, o profeta Davi, não apenas o rei Davi, mas o profeta Davi, disse que em sua presença há plenitude de alegria, e em sua mão direita há prazeres. Tudo o que precisamos está na presença de Deus. E a sua presença está disponível para todos, e a chave é o desespero. Mas quão desesperados estamos por ele? É como um relacionamento matrimonial. Sabe, você pode ter um casamento mecânico ou pode ter um casamento íntimo. A escolha é sua. No casamento mecânico, o marido chega em casa e diz, quer saber? Eu paguei todas as contas, eu não te traí, o que mais você quer de mim? Isso é mecânico. Você está apenas seguindo as regras. Mas intimidade é, eu penso em você todos os dias. Intimidade é, quando eu te vejo e me apaixono por você. Todas as vezes que eu vejo o seu rosto, é mais do que um ritual. Vai além dos regulamentos e regras. A intimidade é quando queremos conhecê-lo. Paulo disse, quero conhecê-lo no poder de sua ressurreição e na comunhão dos seus sofrimentos. É essa intimidade com Deus que faz toda a diferença. E não querer apenas obter resultados ou só ganhar presentes, mas se apaixonar pela pessoa por trás da presença. Muitas pessoas gostam de sentir alguma coisa, e a presença de Deus evoca grandes coisas em nosso corpo. O nosso corpo reage a ela. Mas quando conhecemos a pessoa por trás da presença, eu te digo, todo o resto vem junto.